Meus estimados Nada. irmãos e irmãs, é um prazer muito grande encontrar vocês de novo. Uma boa noite. É uma alegria muito grande a gente retomar os estudos das obras de André Luiz. Nós estamos estudando a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando a obra número 3, denominada Os Missionários da Luz. E vamos estudar hoje essa obra que foi recepcionada pela mediunidade maravilhosa de nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Vamos estudar hoje o capítulo 13. É um assunto muito palpitante, que ele fala da reencarnação. Esse instrumental extraordinário que Deus logrou a cada um dos seus filhos, ou seja, é o meio pela qual nós utilizamos para atingir o fim. Qual é o fim? A autoiluminação de cada um de nós, a transformação de cada um de nós, na qual, nas nossas vidas, temos que retornar à carne, ou seja, nos matricular na escola da vida por muitas vezes, visando esse processo de renovação, de transformação. Afinal de contas, tudo que Deus cria está fadado à lei do progresso. E como filho de Deus, o progresso, afinal de contas, Jesus nos dizia que nós somos deuses, e somos. Afinal de contas, em nossa genética está a centelha do Criador, não é? Então, estamos, sem dúvida nenhuma, fadados à lei do progresso. E a reencarnação instrumental é extraordinária. Esse capítulo do livro Missionário da Luz, do que li a respeito até agora da doutrina, para mim é a mais completa obra que aborda esse assunto. É um capítulo riquíssimo, é um capítulo, o maior capítulo do livro, acho que tem cerca de 15 a 20% do livro, mais de 50 páginas a respeito desse assunto, né? E, infelizmente, não vamos conseguir, numa nossa conversa de uma noite, abordar todos os pontos, porque ele é muito rico. Mas eu queria fazer um convite a vocês para dar uma estudada no capítulo 12, que é a fase preparatória de planejamento à reencarnação, e o 13, que é, na verdade, a execução da reencarnação com todas as suas etapas, porque é de uma riqueza extraordinária de informações. Nós vamos começar a fazer um pequeno preâmbulo aqui a respeito do capítulo 13, e depois eu vou passar para vocês um pequeno vídeo muito bom que está no YouTube, né? Na verdade, é um desenho, mas muito ilustrativo, que traz os principais pontos da reencarnação. Nós vamos ficar parando, página a página, comentando, porque é muito interessante. Muito bem. Então, no capítulo 12, só uma breve retrospectiva, lembremos que um benfeitor de nome Herculano procura Alexandre, que é o instrutor de André Luiz nesta obra. Ou seja, André Luiz está passando um período na companhia de Alexandre, logrando muitas informações, muitos aprendizados, inclusive esta obra é fruto desse acompanhamento de André Luiz a esses ensinos de Alexandre. Muito bem, então, quando estava lá, o Herculano procura Alexandre e coloca ele a par, é um pedido de intercessão, de ajuda, a favor de um espírito de nome Segismundo, porque ele está partindo para a primeira fase do processo reencarnatório, que é uma fase muito interessante, que é de apresentação do futuro reencarnante aos futuros pais. E qual é o objetivo dessa apresentação? Para que, na verdade, a reencarnação seja exitosa, é necessário que esse entendimento, essa aproximação aconteça entre o futuro reencarnante e os pais, futuros pais, como forma de que o processo de reencarnação aconteça de forma adequada, em paz, e que surta o efeito devido. E como ele contou, e é um caso bastante intricado, a gente conversou isso no vídeo passado, André Luiz ficou muito curioso, e então pede a Alexandre a possibilidade de acompanhar aquela reencarnação. Ele ficou muito curioso, porque ele disse que nunca tinha participado, na prática, de um processo reencarnatório, ou seja, o acompanhamento para passo. E ele ficou muito interessado. Como Alexandre tinha respondido a Herculano, que Herculano, na verdade, é o benfeitor, é o guia espiritual de Segismundo, que na semana vindoura, e qual era o problema que estava acontecendo? Estava havendo uma rejeição do futuro reencarnante de nome Segismundo. O pai, o futuro pai, chamado Adelino, estava, toda vez que havia um desdobramento espiritual pelo sono de Adelino, que Segismundo se apresentava, ele era absolutamente rechaçado. E estava criando sérias dificuldades no planejamento reencarnatório de Segismundo e criando sérios problemas. Inclusive, o Segismundo estava muito triste, porque estava já com medo de dar errado o processo reencarnatório dele. Como Alexandre aqueceu, disse que, na verdade, iria ajudar, mas que também aqueceu ao pedido de André Luiz, disse: olha, André Luiz,
André, é muito complexo esse processo, o próprio processo reencarnatório é muito complexo. Acho que para você ter um bom proveito do aprendizado e também da obra que ia lograr nós, não ia nos lograr, que é o Missionário da Luz, é importante que você passe por um curso prévio, né? Eu vou apresentar você o Ministério do Esclarecimento em nosso lar, e lá tem um curso muito interessante, onde você vai participar de um curso e participar e ver e conversar com espíritos que vão reencarnar, onde você vai ter uma compreensão dessa fase de planejamento reencarnatório, que é o curso, que exatamente nós estudamos no capítulo 12. Então, depois que esse curso aconteceu, uma semana depois, que foi o prazo que Alexandre disse e prometeu a Herculano, que iria interceder junto a Adelino, que é o futuro pai, e Segismundo tentando apaziguar, que a gente começa a nossa narrativa do capítulo 13º, que é muito interessante. Então, ele começa dizendo assim, André Luiz narrando: senti-me ditoso, ser muito feliz e emocionado, quando Alexandre, que é o instrutor dele, me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, que serão os futuros pais de Segismundo, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento, ou seja, ele estava muito alegre, muito esperançoso, de muito aprendizado, atravessava o meu espírito, disse André Luiz, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista, ou seja, ele tinha conhecimentos a respeito, mas nunca tinha nunca não tinha experienciado isso, ele nunca tinha acompanhado na prática, para passo, como se dava isso. Disse ele: desde os primeiros tempos de estudo da medicina, porque André Luiz fora médico na última encarnação, fascinava-me desde aquela época as leis da biogenética, ou seja, as leis que falam da genética, da hereditariedade, do gene. Então, ele era muito fascinado por esse assunto quando estudou medicina na última encarnação. Entretanto, disse André Luiz, nunca me fora dado, quando encarnado, intensificar observações e especializar experiências nessa seara quando ele ainda era médico na carne. Quando desencarnou, disse ele, na colônia espiritual em que me conduziam a providência de Deus, nosso lar, nós sabemos que ele, quando desencarnou, passou 8 anos na região umbralina, e através da intercessão generosa e amorosa da mãe dele, através do ministro Clarence, fora ele resgatado para o nosso lar. Então, ele disse aqui, na colônia espiritual, é a que me fora conduzido pela providência de Deus e a generosa intercessão de amigos, no caso a mãezinha dele e Clarence, o ministro, muita vez recebera lições referentes ao assunto, ou seja, a reencarnação. Ou seja, ele conhecia a teoria, disse ele, né? Todavia, até então, nunca vira de mais perto, disse ele, o processo de imersão de entidade desencarnada no campo da matéria densa. Ou seja, ele disse que nunca tinha tido essa experiência de acompanhar para passo, na prática, a reencarnação. Então, ele ficou muito emocionado, razão pela qual eu tinha pedido a Alexandre a participar. Muito bem. Em razão disso, disse André Luiz, acompanhou o prestimoso orientador, ou seja, Alexandre, com agradável e ansiosa expectativa. Ele estava ansioso para aprender, porque ele tinha o desejo muito, como médico que fora, ligado a esta área de pesquisa, e ele era muito ligado à pesquisa, né? Ou seja, ele estava todo ansioso para esses ensinamentos que iria lograr, com certeza. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que no outro tempo receberam muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Em que situações eram essas de que Alexandre estava falando? Lembremos, no último vídeo, foi mostrado que Herculano, o guia espiritual, que era um espírito de uma certa envergadura espiritual, quanto Alexandre, foram contemporâneos da última reencarnação envolvendo esse trio, tanto Adelina e Raquel, quanto Segismundo. Portanto, eles conviveram na última encarnação, na carne, na terra. Entretanto, depois que desencarnaram esse trio, envolvido em graves erros, todos três, vamos explicar um pouquinho mais na frente, só para relembrar, passaram um bom tempo na região das trevas, de sombras, das regiões purgatoriais, pelos danos, os problemas todos que enfrentaram na encarnação. E Segismundo, que era o mais devedor de todos, passou muito tempo, André Luiz nem especifica quanto tempo ele ficou por lá. Entretanto, quando resgatado por intercessão, os três, por intercessão dos amigos espirituais, que Deus assiste o homem pelo homem, está sempre assistindo, nenhum filho de Deus está deserdado, por mais cometa graves erros, foram eles resgatados, e todos três se trabalharam e muito nas colônias espirituais, se preparando para voltar à carne, os três, porque dentro dessa grande reengenharia sublime de Deus,
está sempre essa possibilidade de encontrarmos uns aos outros, e a reencarnação se presta para isso. É o meio pela qual Deus se utiliza, com a finalidade de repacificação dos três, ou seja, os três seriam trazidos à carne com o propósito de desatar esses elos de ódio do passado, transformando em aliança de amor. Essa é a grande história. E Segismundo, depois de resgatado, trabalhou-se muito no mundo espiritual, melhorou muito como espírito, chegou, inclusive, a criar uma instituição no mundo espiritual, com a aquiescência, naturalmente, dos maiorais do mundo espiritual, em que passou a assistir às entidades infelizes e desencarnadas, e fez um trabalho magnífico de renovação e de transformação. Virou um benfeitor espiritual. E é muito possível que Alexandre esteja dizendo aqui, e que muitos dos entes queridos e amados deles talvez tenham sido assistidos por Segismundo nessa instituição, além de possíveis favores na encarnação passada. Ele não diz detalhes disso, a gente pressupõe lendo a obra. Então, diz ele, comentou das dificuldades, Alexandre falando, que era uma oportunidade de ser útil, de ajudar e tal. Mas comentou também, Alexandre, as dificuldades do serviço de libertação espiritual. E o que é libertação espiritual, gente? Ou seja, dos graves erros que cometemos, dos graves débitos que cometemos na carne, nos diz Dona Laura, a mãe de Lísias, lá no livro Nosso Lar, conversando com André Luiz, na residência dela, ela diz, olha, meu filho, toda dívida contraída na carne, ou seja, durante a encarnação, terá que ser paga na carne. Não é possível pagar nossas dívidas espirituais em bônus hora, ou seja, no mundo espiritual. Tem que voltar lá para reparar os males que fizemos. Então, está dizendo isso aqui, comentou a dificuldade da libertação, de libertação espiritual, porque reencarnar na Terra é uma missão muito difícil. A própria Dona Laura, mãe de Elisa Nosso Lar, ela dava isso, que era um espírito de grandes tarefas no mundo espiritual, mas tinha muito medo de reencarnar e falhar, porque reencarnar no planeta de expiações e provas é uma missão muito difícil, haja vista que onde prepondera a dor, o sofrimento. Então, há muito medo de falha, de se falhar. Então, está falando isso, né? Comentou a dificuldade da libertação espiritual e exaltou a lei do bem, do amor, da fraternidade, que chama todos os filhos da criação, os filhos de Deus, ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios, ou seja, é quando a gente intercede em nome de Deus, em nome do Pai, é Deus assistindo o homem pelo homem, assistindo seus filhos, os mais esclarecidos, os mais adiantados, ajuda os mais sofridos, os mais atrasados. É isso que ele está falando. Então, dentro da lei de Deus, todos os seus filhos, mesmo mais que cometa o maior dos erros, todos eles serão assistidos com o mesmo amor que o Pai tem por cada um dos seus filhos. Então, feito essa abertura para a gente ter uma compreensão, passaremos em seguida a passar o filme, A Qual Me Reportei, que tem informações muito interessantes a respeito desse assunto, né? Então, vai narrar, para a passo, o desenho desse capítulo 13º da reencarnação, que fala da reencarnação de Segismundo. E aí nós vamos, então, passando o filme, que é um desenho muito bacana, e, ao mesmo tempo, vamos parando para a gente trazer explicações, porque a obra é muito rica em informações. Muito bem. Esse é, como falei, o capítulo 13º do livro Missionário da Luz, que fala da reencarnação de Segismundo. Então, a primeira lâmina aqui, a gente até comentou um pouco no capítulo passado, mas só relembrando, né? Na encarnação passada, a última, esse trio, Segismundo, Raquel e Adelino, tiveram um problema muito grave. Adelino e Raquel eram casados, marido e mulher, e houve uma interposição nesse casamento por parte de Segismundo, que tinha interesse em Raquel, contra a vontade dela, dá a entender o livro, né? Contra a vontade dela, e se interpôs no casamento. E isso causou um grave erro, porque do ciúme acarretado surgiu um desfecho trágico, porque houve um duelo armado entre Segismundo e Adelino, em função dessa pretensão indevida de Segismundo, né? Que redundou no assassinato de Adelino por parte de Segismundo, com um tiro no coração, desferido pelas costas. E isso foi um drama terrível, porque Adelino desencarna numa situação de muita revolta, do ciúme de Segismundo em relação à esposa, né? E da revolta por ter sido assassinado de uma forma tão vil por um problema dessa natureza, um problema passional, né? Por outro lado, a própria Raquel deixa entender a obra, ela não concordava com essa intenção de Segismundo, ficou também muito revoltada e com ódio de Segismundo por ter assassinado o marido dela, o Adelino, né? E ela, a vida pessoal dela
fica numa situação muito dramática. A vida dela se desequilibra e ela termina os dias dela de desequilíbrio, esse problema todo causado, na prostituição. Passa o resto de sua vida no prostíbulo, também contraindo dívidas espirituais dramáticas. Nós sabemos que a prostituição causa sérios danos espirituais aos que praticam. Então, ela também desencarna numa situação muito dramática, com ódio de Segismundo por ter assassinado o marido Adelino, e também pelas dívidas contraídas e o desequilíbrio espiritual decorrente dessa vida desregrada que ela passou a ter depois do assassinato do marido, né? E Segismundo também desencarna numa situação muito difícil, porque o remorso imenso por ter desequilibrado Raquel por uma paixão desvairada, absurda, ter assassinado o esposo dela. Então, uma culpa imensa. Ele desencarna numa situação muito difícil em função dessas circunstâncias. E os três vão parar na região de trevas, nas regiões de muita dor, de muito sofrimento, nas regiões purgatoriais. E André Luiz nem especifica o tempo que eles passaram, só que fala que foi um tempo bastante substancial em função dos graves dívidas que cada um desencarnou, do desequilíbrio muito grande, né? Veja que coisa intrincada, veja que problema grave. Como a bondade de Deus é sem par, Deus assiste a todos os seus filhos, dentro desse grande processo de reengenharia espiritual, sempre há a possibilidade, e sempre é assim, de encontrar os inimigos do passado, aqueles que se desentenderam no passado, porque, afinal de contas, Deus deseja a felicidade de seus filhos, e não tem como ser feliz com ódio no coração. Por isso, esse processo de reengenharia espiritual é extraordinário, onde nós temos a possibilidade de encontrar aqueles outros que nos desentendemos no passado, para desatar os nós do passado. E essa transformação, como falei, dos elos de ódio em aliança de amor, porque esse é o grande objetivo de Deus, né? Então, desencarnaram tal, e passaram muito tempo nesse sofrimento atroz. Entretanto, nos diz André Luiz que no plano espiritual, o casal, depois de resgatado os três, depois de grande sofrimento, resgatado por intercessão dos amigos espirituais dos três, ou seja, os filhos de Deus, os nossos amigos espirituais, aqueles não tem nenhum ser infeliz, diz André Luiz, que não tem alguém mais feliz que o ama. Todos nós temos. São esses nossos, que a doutrina católica chama de anjos da guarda, os nossos amigos espirituais são nossos tutores. E eles advogam nossa causa em nome do Pai, em nome de Deus. Então, os três foram resgatados da região de muito sofrimento, depois André nem fala quanto tempo os três passaram. E depois de equilibrar os três, ou seja, Adelina e Raquel se equilibraram, e o próprio Segismundo passou a ser um benfeitor, e beneficiou muita gente. E nessa reengenharia extraordinária que Deus encontrou, os benfeitores planejaram toda a reencarnação do trio, de sorte que pudesse se repacificar. E nessa futura reencarnação, Adelino voltaria a ser, na primeira fase do projeto, Adelino reencarnaria primeiro na companhia de Raquel, depois se conheceriam, se casariam de novo, seriam marido e mulher de novo, para ter a mesma experiência vivenciada, e Segismundo reencarnaria bem depois, e seria recebido como segundo filho desse casal. Olha que coisa extraordinária é a bondade de Deus, que sempre nos faculta essa possibilidade de nos compreendermos, para que possamos cortar esses elos de ódio, porque isso é que dificulta o nosso processo evolutivo. O ódio, esse processo obsessivo, o ódio é um fator que nos causa seríssimos problemas e consequências dramáticas que dificultam o nosso processo evolutivo, né? Muito bem, continuamos aqui. Essa parte aqui é aquele atinente ao capítulo anterior, que quando André Luiz pede a Alexandre a possibilidade de acompanhá-lo, de acompanhá-lo nesse processo da reencarnação de Segismundo, Alexandre o leva até o Ministério do Esclarecimento em Nosso Lar, nessa instituição, esse prédio todo bonito aí, é alusivo, esse local, um prédio gigantesco, né? Onde é o Centro de Planejamento da Reencarnação. Imagina, gente, segundo o livro Nosso Lar, à época, 1943, quando o livro foi escrito, existia 1 milhão de espíritos em Nosso Lar. Imagine quantos espíritos que vai e vem, que reencarnam. Então, imagine a cada um espírito que reencarna tem que passar por todo um planejamento prévio, essa reengenharia como eu reporto, onde é feito todo um planejamento prévio, ou seja, o que significa isso?
Aqueles que têm problemas com os outros, que são juntados na reencarnação, é feito todo um planejamento. São planejados todos os corpos de cada um deles, cada corpo compatível à necessidade de cada reencarnação. Quantos anos vai ter que ficar? Tem um corpo compatível a isso. Se cometeu um grave problema no passado, isso tem consequências no próprio perispírito que está lesionado. Se cometeu um crime grave, no caso do próprio Segismundo, que assassinou a Adelino, isso terá consequências no seu perispírito, pelo seu complexo de culpa dramático. Tudo isso é levado em consideração na fase de planejamento, e tudo é feito aí nesse centro de planejamento. O André Luiz teve a possibilidade, passou uma semana com os instrutores Josino e Manassés, melhor dizendo, onde foi visto todos os departamentos, conversou com várias entidades que iriam reencarnar, vendo os dramas de cada um deles, e inclusive vendo seus mapas reencarnatórios. Então, foi muito interessante e deu a André Luiz muitos conhecimentos que vai ser importante para ele acompanhar a reencarnação de Segismundo, ajudando, inclusive, nas etapas, e também trazendo para nós essas informações que são muito importantes. Esta cena aqui é aquela cena que nós falamos no capítulo anterior, quando o benfeitor Herculano, que é um espírito de uma certa envergadura espiritual, que é o amigo espiritual de Segismundo, que vai reencarnar, ele procura Alexandre. Ele diz: Alexandre, lembra do Segismundo, nosso velho amigo. Por que velho amigo? Porque tanto Alexandre quanto Herculano foram parceiros da última encarnação. Porque velho amigo, sei que existe amizades, talvez até anterior à própria reencarnação anterior. Então, era velho amigo por essa razão. E Alexandre diz: lembro sim, o drama dele que ele vive na nossa memória, foi algo muito dramático, né? Aí Herculano diz: porque Segismundo vai voltar à carne agora, né? E a necessidade dessa colaboração urgente, porque está havendo um problema muito dramático no processo de apresentação de Segismundo ao futuro pai, que está rejeitando veementemente a aproximação dele. Nós precisamos ajudá-lo, sob pena da reencarnação não dar certo, se essa apresentação não acontecer, né? Aí ele, inclusive, quando disse: lembra que nós ambos devemos muitos favores a ele. Talvez esses favores que nós falamos um pouco na lâmina anterior, tá certo? Essa é a cena em que Herculano pede a intercessão de Alexandre, e Alexandre diz que sim. Uma semana depois, quando vai então interceder junto a Adelino de Segismundo com esse propósito. E aí encaminha André Luiz para esse local do Ministério do Esclarecimento para ele se instruir. Aqui é o momento em que Alexandre apresenta André Luiz, lá no Ministério do Esclarecimento, do Instituto de Planejamento das Reencarnações, e apresenta ao instrutor, ao encarregado chamado de Josino: olha, aqui é meu amigo, ele precisa passar pelas experiências, apresente a ele, instrua, para poder, na verdade, ele compreender como é que se dá esse processo, que vai ser muito útil no caso que nós vamos enfrentar. Essa cena em que, na verdade, André Luiz é apresentado a Josino, que é exatamente esse espírito que está aqui ao lado, né? Alexandre, esse que está aí de barba, está apresentando ele, né? Na verdade, foi até colocado o de Herculano, mas, na verdade, quem apresentou ele lá foi o espírito de Alexandre, né? E que ele pede, então, ajuda que explique, mostre como é que essa fase, volto a dizer, de planejamento das reencarnações, que tem muitas particularidades, que foi narrado no capítulo passado. E o Josino e depois Manassés ajudaram imensamente a André Luiz nesse trabalho. Aqui, André Luiz narrou muito no capítulo 12º, que é o pavilhão dos desenhos. Gente, e aí a gente entende o cuidado que Deus, o Pai misericordioso, tem com cada um de nós. Cada um de nós passa por esse processo. E esse área gigante, com milhares de desenhistas, pessoas especializadas, é o desenho do corpo de cada um de nós, que é feito previamente no mapa reencarnatório, com cada órgão funcionando, não vai ter problema, não vai ter problema, com cada peculiaridade, com a necessidade de cada espírito para reencarnar. Um corpo para tantos anos, um corpo vai ter um problema aqui ou nesse órgão aquele, em função de algum problema passado.
Veja que coisa meticulosa, gente. Então, aí a gente entende a beleza, a grandeza do amor de Deus por cada um de nós, entendeu? Estudando o capítulo 12º. Ele ficou fascinado, porque ele começou com o Espírito que ia reencarnar, e escutou suas histórias, como foi o caso de Silvério, o caso de Anacleta, casos interessantíssimos. Né? Muito bem. E aí, é a oportunidade que André Luiz estava olhando cada mapa reencarnatório, buscando informações, como é que se dá a funcionalidade. E vemos aqui cada órgão humano aqui. Esse local também é dado curso, como está sendo dado André Luiz, para que se possa compreender. Além de se realizar toda a parte preparatória, também é formado muita gente nesse local, no sentido de preparar trabalhadores. Esse é o caso de André Luiz. Bom, depois de uma semana, como na verdade que André Luiz passou pelo curso, e era o prazo que Alexandre tinha dado para voltar, para visitar a casa dos futuros pais, Adelino e Raquel, né? André Luiz se dirige para lá, na companhia de Alexandre, e já está esperando lá ele quem? Herculano, o amigo espiritual de Segismundo, que foi quem foi pedir ajuda a Alexandre. Está lá esperando, recepcionando eles, e o espírito de Segismundo, o futuro reencarnado, também está dentro da casa, aguardando. Então, André Luiz e seu instrutor chegaram na casa de Adelina e Raquel, que é o casal que vai recepcioná-los na futura encarnação e que está havendo dificuldades, como nós falamos antes. Herculano que trouxe Segismundo, por quê? Porque Herculano é o amigo espiritual dele, é quem acompanha todo o processo de perto, no processo de encarnação dele, para a aproximação com o casal. E volto a dizer, o problema não é com Raquel, ao contrário. Raquel lembra muito bem do compromisso anterior. Com ela não tem nenhum problema, ela aquece muito bem. O grande problema que está acontecendo é exatamente com a Adelino, porque o caso com a Adelino foi muito mais grave. Houve um embate muito dramático na reencarnação passada, em que Adelino foi assassinado por Segismundo, mesmo que não se reencarna, que esquece o fato, mas algumas recordações voltam. Ele não sabe onde é que vem, mas ele tem um medo, é muito grande, e é exatamente, reside nos problemas da reencarnação passada. Né? Segismundo para a aproximação do casal, que esperava dentro da casa. Quem esperava? Segismundo, né? Para ver aqui. Então, pela primeira vez, André Luiz conhece Segismundo. Até então, André Luiz tinha ouvido falar dele, mas não conhecia. E aí encontra o espírito Segismundo, acabrunhado, dentro de casa, sentado no sofá, aí, na cadeira, né? Se aproxima do Segismundo, o qual se encontra visivelmente abatido. Por que ele está abatido? Porque, veja, ele cometeu um crime grave, cometeu, mas se regenerou, fez um trabalho extraordinário no mundo espiritual, mas essa chaga ainda está aberta, ou seja, ele cometeu um grave erro, precisa ser reparado. Entretanto, como já for acertado o mundo espiritual entre a espiritualidade dos instrutores e eles três, né, que eles iriam reencarnar primeiro e recepcionariam posteriormente o próprio Segismundo, e esse Segismundo veio muito confiante. Entretanto, já houve várias tentativas de aproximação dele, dessa apresentação ao futuro pai, e o pai rejeitou veementemente todas as vezes. Então, isso começou a bater. Ele começou a ficar triste, começou a pensar que ia dar errado, começou a ficar pessimista, o que é natural. Né? Então, está muito abatido aí em função disso. Quando eles chegam, os quatro, né, o casal, Adelino e Raquel estão aqui na refeição, estão fazendo a refeição da tarde. Né? Tomava a refeição da tarde com o filhinho primogênito chamado Joãozinho. Os três estavam, não diz claro se é um chá da tarde, um lanche ou se era o almoço. Eles estavam na refeição, fazendo uma refeição quando os quatro chegam para começar o trabalho de preparação para a primeira etapa do processo reencarnatório, que é exatamente onde está residindo a grande dificuldade, que é a apresentação de Segismundo ao futuro pai, Adelino. Né? Então, os quatro estão aí, chegaram e viram o casal fazendo a refeição, na companhia do filho. Né? Alexandre, de imediato, com sua percepção extraordinária de espírito elevado, nota algo muito estranho. Ele nota que o casal não está bem, porque o Adelino está cabisbaixo, triste, calado, difícil. Eles, olha, quando o casal deixa de conversar, especialmente na mesa, com o local adequado onde a gente conversa, amenidades, etc. Eles, inclusive, que é um momento sempre apropriado
da refeição, sempre a espiritualidade está junto, é um momento de conversa. E o casal está mudo na mesa, ele fechado, um semblante de triste, abatido. Ele nota, ele diz aqui, o casal não está bem, não está conversando, né? Disse ele, né? Ele constatou isso de pronto, né? E percebe, como eu falei, que Adelino está aflito, ele está muito preocupado, está muito estranho, muito triste, muito abatido, ou não há diálogo, há um clima de bastante de desequilíbrio por parte de Adelino. Ele constata esse ponto. E há uma peculiaridade muito interessante. Veja os malefícios do ódio e da falta de perdão. Lembra quando Pedro, o apóstolo, pergunta a Jesus, quando um dos coletores de impostos veio cobrar várias vezes o tributo alusivo a Jesus, e Pedro se zanga, se chateia, e Jesus pede ele perdoar. Ele diz, mas mestre, vou perdoar até quando? Ele diz, Pedro, nós temos que perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, o perdão é melhor para quem perdoa. Quanto mais perdoa, melhor. Porque se livra. Na hora que a gente tem ódio de alguém, é o processo de obsessão mútua. A gente está ligado àquela criatura. E quando a gente perdoa, a gente rompe esse elo, a gente corta esse elo, se livra. Então, o perdão é muito importante. Como, na verdade, Adelino inconscientemente odiava ainda aquela criatura, no mundo espiritual se repactuaram. Mas ele não sabia agora dizer de onde, mas esse ódio permanecia. Ele reenvenenou seu coração de novo. Tinha medo, tinha receio, e toda a vida que ele encontrava com o espírito de Segismundo, quando no sono de desdobramento, ele tinha um medo, tinha um ódio, voltava aquele sentimento. As lembranças, não a lembrança do fato em si, que ele não lembrava do fato, nem sabia o nome nem nada, mas as recordações do fato doloroso vinham à cabeça e ele tinha um pavor. Então, esse ódio era tão danoso ao nosso espírito que estava influenciando, inclusive, na fertilidade de Adelino. Olha que coisa impressionante, gente. Interfere na substância da hereditariedade, ou seja, havia conjunção carnal, ato sexual entre marido e mulher, Adelino e Raquel, mas ela não engravidava, porque o ódio dele estava interferindo, inclusive, nessa fertilidade. Olha que coisa impressionante. Ver os malefícios do ódio, além de trazer graves problemas à alma. Está ele constrangido, está ele triste, abatido, em função disso. Porque tinha pesadelos terríveis, não conseguia dormir direito, estava sentindo muito mal, sentindo perseguido. Enfim, olha os malefícios do ódio, né? E de pronto Alexandre notou isso. E aí a espiritualidade é sábia e cria uma estratégia maravilhosa para quebrar o gelo e criar as condições de preparação para essa repactuação, para essa reconciliação entre eles. Olha que coisa extraordinária. Alexandre aproxima-se. Olha aqui, ele vai utilizar, olha a estratégia maravilhosa da espiritualidade. Alexandre se aproxima do garotinho, que é Joãozinho, esse menininho de 3 aninhos de idade só, né? E ele aproxima-se de Joãozinho, aplica um passe na região do coração de Joãozinho para despertar o interesse da conversa dos pais. Ou seja, ele vai estimular Joãozinho a ter uma conversa pueril, infantil, mas amorosa, para quebrar o gelo da família e iniciar esse contato, então, dos pais. Olha que coisa interessante. Então, quando ele aplica esse passe, o menino é receptivo, esse passe, Alexandre começa a intuí-lo, usando as palavras, intuindo as palavras a Joãozinho, que vai falar aquilo que é importante para quebrar o gelo. Ou seja, Joãozinho vai repetir praticamente as emanações que vem, que está sendo intuída por Alexandre, né? Sob o domínio de Alexandre, né? Através do passe que ele aplicou. E acontece o seguinte diálogo, olha que coisa interessante, para poder quebrar o gelo dessa história, né? Então, o menininho, intuído por Alexandre, diz, o menino tem 3 aninhos, lembre-se, né? Aí ela diz, ô, mamãe, por que papai está triste? Olha que coisa, o menino tem 3 anos, já claro, né? O pai fica muito surpreso com essa informação. Aí a mãezinha diz, não, Joãozinho, seu pai não está triste, é só um negócio da vida, deixa ele preocupado. Aí eu me disse, mas mamãe, o que é negócio? Olha que coisa interessante, a espiritualidade intuindo me. Mas o que é negócio, mamãe? Aí só, mas são as lutas, meu filho, as lutas da vida e tal. Aí o menininho, mas papai fica alegre no negócio, mamãe? Olha que pergunta interessante.
E Adelino começa a ouvir essas coisas de uma criança de 3 anos e ficou muito admirado. Começou a ficar emocionado, começou a ficar impressionado com esse tipo de diálogo da criança, com muito carinho, essas coisas pueris, mas para uma criança de 3 anos é muito surpreendente, né? Mas papai fica alegre no negócio, aí a mãe diz, fica sim, meu filho, né? E por que ele fica triste em casa? Veja, gente, escutar uma pergunta dessa uma criança de 3 anos é algo muito interessante. Você vê a estratégia da espiritualidade para quebrar o gelo e fazer com que o casal converse, porque na hora que ele cria um ambiente de descontração, cria as possibilidades de haver um certo relaxamento por parte de Adelino, criar as condições para mais tarde, no sono, haver o trabalho, a pacificação do perdão. Veja só. Então, a Adelino ficou muito impressionado com essa conversa, né, do menino. Aí a mãe disse, não, meu filho, é cansaço do trabalho, etc. Aí ele pergunta, mas por que, mamãe, que ele fica triste? Ele fica triste em casa e fica alegre no trabalho. Aí a mãe explica, não, meu filho, são as preocupações. Ele disse, olha, no trabalho ele não pode disfarçar as preocupações dele, ele tem que ser alegre, tem que tratar todo mundo com alegria, mas em casa ele pode ficar mais à vontade no lar, né? Não precisa esconder as preocupações, né? Mais íntimas, é que ele fica. Aí o menino, depois que escutou a mãe muito amorosa dando essa explicação, e o pai ouvindo com toda atenção essa história. Aí a Adelino ficou muito tocado com essa explicação, tanto amorosa da esposa, como também a pergunta do menino, né? Mas meu filho, ele ficou muito sensibilizado, né? E começou a ficar aliviado. Aquela angústia que ele estava começou a ficar aliviado em função dessa conversa com ele do menino, tão amorosa, tão carinhosa, né? Aí eu falei, mas que ideia é essa, Joãozinho? Eu não estou triste, não sei mais o quê. Aí começou a tentar mudar de assunto, né? Você está lembrado do passeio que a gente fez na serra, não sei mais o quê, tal. E o menino viu que o pai mudou daquela tristeza inicial, ficou jubiloso, ficou alegre, viu que o pai, de repente, descontraiu, estava falando já de viagem, etc. Né? Achou interessante aquilo, nessa estratégia maravilhosa da espiritualidade. Não disse? Aí, papai, por que você não vem rezar de noite comigo? Olha aqui, a intuição de novo de Alexandre chamando o pai para a oração, porque a oração é esse momento de conexão nossa com a espiritualidade, com Deus, né? Um momento de conversa, é um momento sempre quando há uma prece bem sentida, é uma conexão muito importante. Você criar as condições, a estratégia da espiritualidade para, digamos assim, tranquilizar o próprio Adelino e, na verdade, criar as condições para que acontecesse esse reencontro entre eles. Aí ele ficou tão sensibilizado com essa proposta do menino de vir fazer a prece à noite, disse, meu filho, eu sempre trabalho até tarde, até mais tarde, mas hoje vou dar um jeito de voltar mais cedo para casa, né? E aí a mãe disse, toda feliz, né? Porque o marido ficou alegre, feliz e tal. Só, olha, meu filho, seu pai vem rezar com a gente hoje de noite, olha que maravilha. Aí ele disse, e você sabe rezar, meu filho? Sei, papai, sei sim. Olha a resposta do menino de novo para sensibilizar o pai. Só mamãe, toda noite mamãe me ensina a rezar por você, papai. Se você quer ver, olha que coisa interessante, que frase tocante em relação a sensibilizar o pai, né? E aí eu disse que quero, meu filho, quero ver sim. O menino soltou o garfo que estava comendo, né? Botou as mãozinhas, postou as mãos para o alto e disse, mamãe me ensina todo mundo. Ele disse, meu Deus, fechou os olhinhos, as mãos para o alto, meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia, que assim seja. O pai, a lágrima desceu do pai. Uma criança de 3 anos fazer uma prece pedindo que Deus proteja o seu pai, que ajude o seu pai mais. Ele disse que a esposa toda noite ensina e reza com o filho em favor do pai. Então, ele ficou muito sensibilizado, primeiro com a ternura e com o carinho e o amor da esposa, e com a atitude do menino, uma atitude extraordinária. Ele fica profundamente sensibilizado. Aí ele disse, olha, Joãozinho, hoje eu volto e vou rezar com você também. Vou rezar com você também. Aí ele vai e diz para a esposa, olha, essa conversa de Joãozinho, essa conversa de Joãozinho fez muito bem para o meu espírito, estou muito mais animado. Aí a esposa pergunta, mas escuta, mas o que é que você tem, meu filho? Ele disse, olha, muito de noite, minhas noites são muito agitadas. Toda noite eu sonho, eu tenho um pesadelo terrível. Eu encontro alguém que eu acho que é o inimigo vigoroso meu. Porque toda noite essa criatura me procura, né? É uma criatura das sombras, é um pesadelo horrível. Toda noite, quando eu adormeço, eu encontro ele e fico em pavor.
tenho uma impressão de que ele quer me matar, quer tirar minha vida, tirar pelas costas, exatamente a reminiscência do que aconteceu na última reencarnação, né? E ele o terror invade a minha vida. Quando encontro ele, eu fico tendo terror, medo, eu fico tremendo de medo. Eu tenho a impressão que ele quer me atirar pelas costas, tenho a impressão que ele quer acabar a felicidade do meu lar, como aconteceu na última reencarnação. Essas reminiscências ficou, né? E eu fico assustadíssimo. Isso é terrível, porque toda noite acontece. E eu acordo assustado, não consigo dormir, estou sem dormir há várias noites, isso tem afetado minha saúde, eu estou muito perturbado, né? Estou muito preocupado, etc. Né? É isso, olha, eu acho que meu filho tem razão. Há muito tempo, disse ele, que eu não recorro à oração. A luta, o trabalho, o dia a dia, há muito tempo que eu não faço, que eu não rezo. E eu lembro da minha infância, que minha mãezinha me chamava toda noite, me ensinava a rezar, e eu me sentia tão feliz, me sentia jubiloso, me sentia protegido. Mas pela luta, eu nunca mais eu consegui fazer prece. E acho que vai me fazer bem, realmente, voltar para fazer prece, né? Ou seja, houve uma mudança da água para o vinho através dessa estratégia de Alexandre de interceder para que o filhinho tivesse esse diálogo, né? Ele estava sempre muito triste, passou a ficar mais animado, mais feliz, enfim. Essas perguntas do menino tirou o mal-estar que ele estava e ficou alegre, né? Houve uma melhoria do clima em casa, ele falou com a esposa, conversou, ficou mais animado, etc. Né? E ele ficou profundamente comovido com a atitude do menino e do diálogo amoroso com a esposa. Né? Ele ficou muito feliz com todo o cuidado que eles tinham com ele e tal. Né? E ao voltar para o trabalho, a própria esposa notou uma diferença muito grande. Ele se pedia muito mais delicado, muito mais amoroso, que ele sempre estava triste, né, cabeça baixa, e ela notou. E ele saiu e disse, olha, fique tranquilo que eu vou voltar hoje à noite mais cedo para rezarmos todos antes de dormir, como eu prometi a Joãozinho. Saiu todo animado, né? À noite mais cedo, voltaram, né? Voltou como tinha prometido, e aí jantaram, etc. E aí, quando a mãezinha Raquel disse, olha, meu filho, com a criança, está na hora de dormir, já está na hora de dormir, depois de jantar, etc. Aí o menino de pronto. Lembra a mamãe do nosso, de que nós nos comprometemos em fazer uma oração? Se lembra, meu filho. Aí o pai também todo animado. Aí quando foram lá para essa cena que é exatamente a cena dele já no quarto, ele se ajoelha, o menininho no centro, de mãos postas, o pai do lado esquerdo, todo animado também, a própria esposa, que é muito mais tranquila, espiritualizada, diz André Luiz, que ela irradia uma luminosidade tão extraordinária de paz e de amor, que a luminosidade que exala dela, do perispírito dela, envolve o marido e envolve o filho. Olha que coisa extraordinária. E aí acontece uma cena muito interessante. O menininho diz mais uma coisa que deixa o pai muito feliz, assim, até surpreso. Olha, papai, mamãe toda noite diz que antes de fazer a oração, a gente pede a proteção dos bons espíritos, dos nossos protetores, que venham rezar com a gente. Olha que coisa extraordinária, né? E aí começa, ele faz a oração, faz um Pai Nosso, que é a prece dominical, né? Antes de dormir. Muita atenção. Muito bem. E quando acontece uma coisa muito interessante, lembre-se que na cena que aqui está posta, além de Alexandre estar no lado esquerdo, está André Luiz no meio, e aqui, entre eles dois, e aqui está Herculano, que é o amigo espiritual, Herculano na qualidade de amigo espiritual de Segismundo, ou seja, está envolvido que o projeto dê certo, ele convoca os amigos espirituais de Raquel, da esposa, afinal de contas é um projeto da família, para ajudarem. Então, tem três entidades que chegam, três senhoras, né, da qual essa que está ao lado direito aqui, com um véu na cabeça branco, tinha sido a avó de Raquel na última encarnação, a avó, né? E é uma figura muito ligada a ela, é como se fosse também a amiga espiritual dela. Estão os três aí, as três senhoras, também ajudando no processo de repacificação entre Segismundo e Adelina, até porque isso é fundamental para a felicidade do casal, certo? Então, o clima de preparação, de aproximação é muito importante, porque, além dos três fazer a prece muito sentida que a criança faz, com muito amor, muita espiritualidade, com muita afeição e com muita vontade do bem,
quando eles terminam, que se deitam os três, as 6 entidades estão aí, fazem uma prece extraordinária, os 6 juntos, e essa junção das preces dos 6, diz André Luiz, que é a resposta à prece, várias luzes sublimes descem dos céus, abençoando aquele momento, aquele casal. Ou seja, criando todas as condições para que o processo de entendimento entre Adelino e Segismundo seja exitoso. Oh, meu Deus, de novo, que coisa. Ela não, tem paciência que a gente chega. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas não tem problema nenhum. Muito bem, aqui é a cena seguinte. É aqui, muito bem. Em seguida, o que acontece? Adormecidos, a Raquel e o Adelino, eles começam a ver, portanto, o processo de que ele se desprende do corpo, né? O desprendimento espiritual. E nós sabemos que quando nós dormimos ao desprendimento, ou na hora do sono, em que o corpo físico fica, mas o espírito vai. É tanto que tanto a Adelino quanto a Raquel estão ligados aqui pelo cordão prateado. Ou seja, é o cordão que liga o espírito ao corpo, que só com a desencarnação é que é rompido esse cordão prateado, né? Então, quando acontece isso, né, o primeiro a sair do corpo, a ver o processo a sair do corpo é a Raquel, que de pronto, nesse processo dela, ela vê a vozinha, que ela tem muita afeição pela avó, e a vozinha abraça, beija ela, etc. Lembremos que não há nenhum problema no que diz respeito a Raquel com a reencarnação de Segismundo, ao contrário, ela está tranquila. O problema é todo com Adelino, que foi quem sofreu o trauma maior na reencarnação passada, certo? Então, ela foi, inclusive, a avózinha convida a Raquel a fazer uma prece em favor dessa pacificação que está prestes a acontecer, né? Entretanto, não é a mesma coisa que acontece com Adelino. Adelino, quando sai do corpo, né, ele sai todo perturbado, espantadíssimo. Por quê? Porque toda vez que ele adormece, encontra o espírito de Segismundo, é um terror para ele. Ele fica muito assustado, fica com medo, treme todo, sai todo espantadíssimo, né? E ele, por que na verdade ele só vê Adelino? Porque o elo de ódio, você exclui os outros, você só vê aquele que você está ligado, emantado um ao outro pelo ódio, né? Então, vê que coisa impressionante, né? Ele nem viu, ninguém está ali, nem a própria esposa que está ali lado, ele não consegue enxergar, porque está ligado pelo ódio à figura de Segismundo, né? Quando, na verdade, ele vê a figura de Segismundo, ele dá um grito de pavor. Né? Ele, na verdade, fica angustiado, dá um grito de pavor, dá um grito terrível de susto, de medo, né? E aí o que acontece? Quando acontece esse grito, que ele quer recuar, é como uma criança assustada, tentando voltar para o corpo, né? Então, Alexandre joga sobre ele várias energias magnéticas, né? Raios acalmando, para acalmá-lo, né? Okay. Essa cena aqui, né? Enquanto ele está numa situação de um medo imenso, Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, para ele se acalmar, né? E quando Alexandre joga esses raios, Alexandre passa a ficar visível com ele, né? Passa a ser visível, né? Porque baixa a sua faixa vibratória e passa a ser visível para Adelino, para criar as condições do processo todo. E então acontece uma coisa muito interessante. Lembremos da fase preparatória, quando Alexandre estimulou o menininho a conversar, primeiro para ele ficar mais tranquilo, e depois, na prece, ele passa a fazer uma ligação muito direta com a presença daquele ser iluminado, que Alexandre tem ali, iluminado. É tanto que ele, na cena aqui, ele cai de joelhos diante daquele ser que ele imagina que é um ser celestial, e efetivamente é um espírito de alta envergadura espiritual, e ele cai de joelhos, genuflexo, diante do espírito, mandando aquelas energias magnéticas extraordinárias. Ele ficou no misto, o medo de Segismundo e uma grande admiração e uma grande alegria de júbilo que está vendo um enviado de Deus, porque ele faz uma ligação muito interessante. Ele faz a ligação que aquele enviado de Deus foi enviado em resposta à prece do menino. Olha a estratégia da espiritualidade, né? Ele tem certeza
que ele, toda a vida que anoitece, quando ele se desdobra, ele encontra Segismundo, e ali está vendo o emissário de Deus, só pode ter sido a prece do menino, que pedia que Deus iluminasse e abençoasse ele. Então, ele fica nessa situação interessante, mas fica ainda com muito medo, com júbilo, com a felicidade da alegria da presença de Alexandre, mas também com medo, né? E aí, quando acontece isso, Alexandre se aproxima dele, abraça-se a ele, passa-se toda a energia magnética para ele se acalmar, abraça ele e diz assim: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. Eu cheguei a deixar claro que ele está vindo ali em função, ele é enviado de Deus para equacionar esse problema dramático que Adelino está passando, que esse conflito que está aterrorizando ele, que esse conflito com o espírito que está ali, que ele não sabe nem o nome, inicialmente, né? Aí, quando Alexandre se abraça a ele, etc., diz: Que temes, meu irmão? Que temes, meu irmão? E ele olhou os olhos, levantou os olhos e olhou para Segismundo e lacrimoso e disse: Livrai-me, mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações do meu filho inocente, ajuda-me por caridade. Ele tinha certeza que efetivamente Alexandre fora enviado. Em função da prece, não está errado, ele é um enviado de Deus e também a prece certamente ajudou ele muito, né? Aí disse: olha, esse fantasma me enlouquece, né? Aí Alexandre disse: não, tenha paciência, recebe os irmãos. E assim que você recebe os irmãos infelizes, é muito fácil amar quem te ama, os bons, os queridos. O problema é que a gente tem que, Jesus nos ensinava, a amar aqueles mesmo que são necessários, aqueles mesmo que nos ofenderam, se for o caso, né? Mas nós precisamos, isso é muito fácil amar os amigos, nós precisamos ter a compreensão de que precisamos perdoar aqueles outros. Lembra que Jesus, quando Pedro perguntou quantas vezes devia perdoar, ele até 70 vezes, 7 vezes, é porque nós temos necessidade de perdoar. O perdão é muito importante, né? Age diferente, você não pode agir desse jeito, né? Mas contempla, disse Alexandre, contempla o pobrezinho que está aqui do seu lado, está vendo ele, que vem aqui, que pede socorro, que vem pedir o seu apoio, pedir o seu socorro, sua ajuda, né? Disse ele. Se sente humilhado diante das coisas que você rejeita toda a vida, né? Humilhado, vê a necessidade dele. Veja só, e se fosse você, como é que você se sentiria sendo rejeitado desse jeito? Imagine, esse Alexandre falando, né? E se estivesse no lugar dele, como essa indiferença não seria uma crueldade? Pense nisso, meu amigo. Então, Adelino, aí disse: Adelino, meu amigo, abre as portas, disse Alexandre, abre as portas do seu coração, que te procuras, a quem te procura em nome do poderoso Pai. Ou seja, aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando de você resolver essa questão. Esse irmão está precisando da sua ajuda, do seu perdão. Vem lhe procurar em nome de Deus e você está rejeitando. Essa é a atitude que você tomaria? Se fosse o contrário, como é que se sentiria, né? Olha que coisa interessante. Que atitude maravilhosa, né? Mas eu tenho medo. Algo me diz que esse homem me fez muito mal, que tenta roubar minha vida, que tenta acabar minha felicidade doméstica, né? Ou seja, ele não tinha a noção, não lembrava, mas as reminiscências, de alguma forma, ainda tinha desse passado, né? Essas recordações, de alguma forma, vinha. Imprecisa, mas vinha, né? Aí Alexandre: mas é sempre possível, disse ele, transformar o mal no bem. E a caridade, meu amigo? E a fraternidade? E os ensinamentos de Jesus? Disse ele, né? Aí disse: aproveite essa oportunidade sagrada, Alexandre disse para ele, né? E então ele chama, ele está abraçado com ele, e chama, então, a figura de Segismundo, que está próximo, né? Chama ele, né? Para próximo dele, né? Aí só: esse aqui é o nosso irmão Segismundo, nosso amigo Segismundo, apresenta ele, né? Que necessita de sua cooperação no serviço de redenção, serviço de transformação. É preciso de sua ajuda para se redimir, para se transformar de alguma coisa, né? Oferece as suas mãos fraternas a quem atende a sua mão fraterna e atende-o em nome de Jesus. Olha que mensagem consoladora vindo de uma criatura iluminada que estava ao lado dele, colocando seus raios magnéticos sobre ele, né? E ele, então, diante desse pedido, né, e de que, na verdade, o próprio Alexandre estava com a mão no ombro de Segismundo, né? Aí disse: aperte a mão dele, né? Aperte a mão dele. E, então, foi a oportunidade em que a mão estendida de Segismundo
intuído pela parte magnética de Alexandre, ele aperta, então, a mão de Segismundo, acontecendo essa pacificação. E nesse momento, então, com muita humildade, o Segismundo disse: perdoe-me, meu irmão, sussurrou Segismundo. O Senhor lhe recompensa-lo-á pelo bem que me faz. Diante desse gesto muito humilde, né, ele então disse então para Segismundo: disponha de mim, serei seu amigo. Nesse momento em que ele falou isso, que Adelino falou serei seu amigo, um gesto de mais humildade ainda, Segismundo beija a mão de Adelino. E então Adelino fica muito sensibilizado, imagina, poxa vida, conquista ele com essa atitude de humildade. Esse homem não pode ser mal. Se vem aqui com toda a humildade, beija a minha mão, não pode ser mal. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que são cenas aqui seguintes, que André Luiz narra, né? Na hora que acontece esse processo, que Adelino é convencido a perdoar, né? Fazer um mal, que Alexandre diz tudo isso, essa cena maravilhosa é que começa a desprender do perispírito de Adelino todo aqueles... Olha aí, essa cena aqui é muito interessante. Como ouviu a explicação de Alexandre, né? Vai se desprender todo aquele sentimento de ódio que cobria o perispírito dele. Ficou interessante, né? Olha aqui, ó, que é interessante. Ó. Seu algoz de vida pretérita, passada, dissipando neste momento as pesadas nuvens de ódio. E eu só lembrei de uma cena de uma tarde maravilhosa de sol. Imagina uma tarde maravilhosa de sol. De repente, fecha o tempo. O sol é encoberto por uma tempestade, nuvens terríveis. É mais ou menos assim que o nosso espírito fica diante do ódio. Porque quando, na verdade, se desprendeu de cima a baixo do perispírito de Adelino, essa couraça de ódio, apareceu o espírito verdadeiro de Adelino, que era um espírito nobre. Mas como aquela tarde que era iluminada e que foi revestida pelas nuvens da tempestade, estava exatamente nas nuvens de ódio. Quando ele se desfez da nuvem de ódio, que perdoou Segismundo, de pronto apareceu a sua alma livre dessa couraça de ódio, que mostrou que era um espírito elevado e nobre. Ficou interessante. Veja os grandes malefícios do ódio, gente. Ele era um espírito que tinha elevado e nobre, mas o ódio estava obstaculando ele. Ele estava afetando a saúde dele, ele estava perturbado, estava afetando a fertilidade dele, a própria da hereditariedade dele, estava perturbado, afetando a sua própria saúde, o convívio com a família. Na hora que ele se liberta de tudo isso, vem uma alegria, ele se liberta desse ódio, passa a ser quem ele era antes. Antes do ódio, libertou do ódio. Veja a importância do perdão. Veja a importância do perdão, que é maravilhosa. Essa cena é muito interessante por trazer essas considerações maravilhosas, né? Então, satisfeitos com o resultado do trabalho, Alexandre e Herculano saem da casa de Adelina e Raquel, muito felizes, né? Tá eles dois aqui, Alexandre na frente com Herculano, e atrás, André Luiz, na companhia de Adelina, que estava muito triste, mas agora está sorrindo, está feliz, porque a primeira etapa do processo de reencarnação se deu. Ou seja, essa repactuação, essa fase de apresentação foi vencida com êxito, graças a Deus, né? Que maravilha, né? Veja a dificuldade que é e a importância da estratégia, da espiritualidade para vencer dificuldades. E então, eles combinam, Alexandre diz que na semana seguinte, a próxima etapa do processo acontecerá, que voltará para acontecer, vai iniciar o processo da reencarnação. Ou seja, que é uma etapa posterior dessa apresentação dos casais, na semana seguinte. E é o que vamos passar, então, agora a ver. Na semana seguinte, como fora dito, né, André Luiz chega na companhia de Alexandre, à casa dele, para começar a primeira etapa, então, do processo de reencarnação de Segismundo, né? Na véspera da ligação do perispírito de Segismundo, ou seja, que conseguiu no dia seguinte, mas tinha a fase preparatória dessa segunda etapa. Veja que uma coisa é complexa, né? Na véspera da ligação de Segismundo, com matéria organizada, ou seja, na carne, eles chegam para iniciar essa fase preparatória dessa segunda etapa do processo, né? Entretanto, quando eles chegam, além de André Luiz e Alexandre, o instrutor, além de Herculano e Segismundo, que é o futuro reencarnante, tem também a companhia dos espíritos construtores. E aí, gente, é uma informação muito importante, muito rica, para a gente ver a complexidade do processo reencarnatório. Esses espíritos construtores são espíritos de alta envergadura espiritual, que vão ajudar no
todo o processo de encolhimento, por dizer assim, do perispírito de Segismundo, e todo o trabalho, a construção do feto, de todo o desenvolvimento fetal é feito pelos espíritos construtores. Veja que tarefa sublime. São espíritos de alta envergadura espiritual. É importante entender que esse processo é o que acontece com a encarnação de todos os filhos de Deus. Veja a grandiosidade do amor de Deus por cada um dos seus filhos, né? Esse construtor queria ajudar na cooperação da formação fetal de Segismundo, né? Nessa etapa preparatória acontece algo muito interessante, onde Alexandre vai ver o mapa reencarnatório do próprio Segismundo, que é feito naquela fase pré-reencarnação, né? Em que ele vai notar que, por exemplo, no mapa reencarnatório de Segismundo, ele virá com um problema grave de coração. E por quê? E por quê? Lembra-se que, na verdade, Segismundo matou Adelino na reencarnação passada com um tiro no coração. Era muito possível que, na verdade, ele viesse passar pela mesma experiência. Entretanto, como ele foi um benfeitor, ajudou muita gente, trabalhou muito a favor do próximo, é aquela velha frase maravilhosa de Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, diz que o amor cobre a multidão de pecados. Ele não precisa passar pela mesma situação de uma morte profundamente traumática como ele ocasionou com Adelino, né? Porque todo o bem de que ele fora portador atenuou o seu débito, né? E ele vai nascer, sim, com um problema ainda bastante sério no coração, como, na verdade, em cumprindo bem a sua prova, é o resgate total de sua dívida em relação a Adelino, do crime cometido na encarnação passada. Veja que coisa interessante. Estudo é analisado no mapa, vendo, e ainda mais, Alexandre está analisando também um mapa cromossomial dos pais, Adelino, dos futuros pais, Adelino e também, especialmente Adelino. Por quê? Para tentar identificar na parte cromossomial, para ver toda a adequação de como será feito na concepção, no espermatozoide. Coisa interessante demais, que o livro lá fala muito bem sobre essa questão. Ele está analisando esse mapa, toda a parte, para ver como será a adequação ao futuro corpo, né? Ele está analisando o mapa cromossômico do próprio Adelino, né? Do futuro pai, com assistentes espíritos construtores, ajudando nessa fase inicial. Bastante complicado, né? E aí acontece uma coisa muito interessante. Antes da iminência da reencarnação, que é muito interessante, ou seja, antes dessa fase propriamente dita da reencarnação, né? Vai acontecer uma adaptação do perispírito do próprio Adelino. Por quê? Do próprio Adelino, porque ele, quando voltou ao mundo espiritual, ele agregou a seu espírito uma série de informações espirituais, né? Uma série de informações espirituais e energias espirituais, que ele, ao voltar de novo para a carne, ele vai ter que, digamos que ser modificado, essas informações todas, né? Para a transformação dele. Mas antes desse detalhe, que é muito interessante, que ele começa a ficar abatido, a ficar fraco, André Luiz, muito curioso, e pergunta: escuta, nós vamos participar do ato em que a concepção acontecerá? Ou seja, nós estaremos, a pergunta é essa, nós estaremos no quarto na hora que o casal tiver a relação sexual, onde vai haver a concepção? E Alexandre responde: não, de jeito nenhum. Nas casas, onde há nos lares equilibrados, a espiritualidade amiga faz uma espécie de barreira vibratória, né? E fronteira vibratória, para evitar exatamente que isso aconteça. Ou seja, os lares equilibrados, a total preservação da intimidade do casal, que é sagrada. O casal é sagrado. Só, infelizmente, ele faz uma explanação muito interessante a respeito da questão do sexo, que, infelizmente, na Terra, pelo estado da Terra, ainda é muito deturpado. Muita gente assume graves compromissos porque não entende o caráter sagrado da procriação e utiliza de forma inadequada, assumindo graves riscos, graves compromissos espirituais em relação a isso, né? E aí, essa cena que eu estou falando é exatamente esse aqui, que eu vou só
mostrar para vocês um pouquinho. Ele disse, olha, porque ele começa a ficar abatido, muito abatido. Pensei a ficar fraco. Estou falando de Segismundo, né? Para começar o processo de reencarnação. Aí ele disse, olha, desde muito, que André Luiz pergunta, por que ele está ficando tão fraco assim? Ele disse, olha, desde muito, e particularmente desde a semana passada, em que o processo de reencarnação se inicia, a fase preparatória, ele está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais, disse ele. Ó. E ele começa a perder os pontos de conexão, de contato com os veículos, o veículo que ele tinha hoje, do perispírito, como desencarnado. Né? Ele disse, olha, isso é importante, essa perda de energia, para que, na verdade, o perispírito dele, nessa operação, para que ele retornar à fase plástica do perispírito, que significa dizer, de amoldar o perispírito dele. Porque esse perispírito, ninguém entra no útero, um perispírito do tamanho de como era do corpo adulto. Né? Ele terá que ser diminuído. E essa operação, há que há uma plasticidade para que haja essa diminuição. Então, você vai ter que perder esses elementos, ó, os elementos do nosso ciclo de vida, ou seja, do mundo espiritual, que ele incorporou quando voltou ao mundo espiritual, né? Ele diz isso aqui, ó. É necessário para que se desfaça dessas energias da corrente de vida, né? Em lutas e ligações fluídicas primordiais com as emoções, etc. Só acontece mais ou menos uma espécie de uma morte, como a gente aqui desencarna e transforma-se para ir para o mundo espiritual, morre o corpo de carne. No mundo espiritual, aquele corpo que tinha fluídico lá, há uma transformação, uma espécie de uma morte. Você, para entrar na vida, é algo assemelhado. Por isso ele está começando a ficar bastante fraco, para que o corpo dele ganhe plasticidade e possibilite o trabalho de encolhimento do corpo perispiritual dele. Olha que informação bacana, né? Esse aqui está sendo fraco, tal, para o retorno à carne, essa cena. Por outro lado, também, o próprio Segismundo, também muito preocupado, porque ele tinha muito medo de reencarnar e falhar de novo. Era o mesmo medo que Dona Laura, como falei, tinha lá no livro Nosso Lar. Não obstante ela ter méritos, etc., mas ela tinha medo de reencarnar e falhar, porque realmente encarnar no plano de expiações e prova, onde o ódio ou do desamor prepondera, é uma coisa muito difícil. Entretanto, tanto Alexandre como Herculano, que é um amigo espiritual dele, como o próprio André Luiz, olha, fique tranquilo, você fique tranquilo, que você vai ter muita gente intercedendo por você, não só nessa fase agora, mas em toda a fase do desenvolvimento do feto, que é importante, e todo o acompanhamento quando você vai encarnar. Lembre que você beneficiou muita gente, e todos aqueles a quem a gente beneficia, vêm em socorro. Então, fique tranquilo, você terá ajuda espiritual muito, muito grande, não só agora, mas depois também. Tentando tranquilizar, acalmar ele, né? Tirar ele esse receio, esse medo. Porque esse medo cria dificuldade no próprio processo reencarnatório, certo? É danoso, né? Então, continua mesmo ele explicando isso. Então, você vai ter a mesma ajuda depois de encarnar. Fique tranquilo. O próprio Alexandre tem uma conversa muito grande. Alexandre, volta a dizer, tem amizade com ele desde a última encarnação, né? Para iniciar o processo de reencarnação, Segismundo já triste, e de novo Alexandre foi lá, confortou, disse que ele tivesse calma. E outra coisa, é importante ele estar calmo para facilitar o processo de encolhimento, porque senão seria sofrível. E quando o espírito está intranquilo, como também na morte física, quando a gente está intranquilo, é sofrer o processo de desencarnação. Então, os espíritos mais elevados, em paz e tranquilo, desencarnam em paz. Cada reencarnação ou desencarnação é compatível ao estágio de cada um. Se você está desequilibrado, desarmonizado, fica difícil e sofrível reencarnar ou desencarnar. São processos assemelhados nesse aspecto, entendeu? Aguardava aflito e todo mundo foi conversar com ele, dar força e prometer ajuda e tal. É um momento crucial de redução do perispírito, é quando começa essa cena vindoura aqui, né? Quando começa. Essa é a cena interessante, onde os espíritos construtores começam todo o processo de magnetização do corpo espiritual de Segismundo, com a ajuda de Alexandre, aquele lá direito, começou todo o processo fluídico, por isso a necessidade da plasticidade, ele perder as energias do corpo fluido, do corpo perispiritual dele, que ele tinha no mundo espiritual, perder essas, é uma espécie de morte, como falei, né? Para ganhar plasticidade, para facilitar o processo desse encolhimento. Então, vemos aqui as fases, ele uma corpo adulto e vai diminuindo, até virar um bebezinho, o perispírito dele, né?
em todo esse processo, Alexandre, o livro narra isso, que ia dizendo, olha, ajude, comece a pensar no seu corpo como bebê, que a força do pensamento ajuda, já que o perispírito há essa plasticidade, ajude-nos pensando no seu perispírito como bebê, ou seja, ajudando ao trabalho do espírito construtor do próprio Alexandre. Vê que coisa interessante, né? Durante esse processo, à medida em que sua performance espiritual será reduzida, aquela informação que eu dei, né, que Alexandre conversava com ele, tentava tranquilizar ele, etc., né? Pela lucidez, cada vez mais, e Alexandre conversando com ele, no sentido de que ele ajudasse e tal. E essa é a cena depois que, na verdade, o trabalho dos espíritos construtores com Alexandre acontece, que o perispírito dele é reduzido ao tamanho de um bebezinho. E, nesse momento, então, Alexandre entrega o corpo perispiritual de um bebê, que é de Segismundo, nos braços da avózinha querida da esposa de Adelino, de Raquel, né? Ela será a portadora para Raquel da entrega desse bebê, porque há toda uma simbologia. Lembramos que ela é a avózinha, né? E é amiga espiritual por quem a própria Raquel tem muita afeição e muita ligação delas duas, né? Afetiva, né? E acontece uma coisa muito interessante. Na hora que essa solenidade, podemos assim, desse momento sublime, importante, vai acontecer, dessa entrega da criança, do bebê perispírito a Raquel, através da vozinha dela, Raquel, mais de 100 espíritos se encontram dentro do quarto do casal. Veja, os únicos encarnados aí é Raquel, está vendo pelo cordão prateado, de Raquel e Adelino, o resto todos são desencarnados. E quem são esses? Além dos amigos da família espirituais, aquela gama imensa de benfeitor, de pessoas e quem o próprio Segismundo ajudou. Olha que coisa interessante. Quem faz o bem, colhe o bem, né? Então, ele está vendo aí, mais de 100 espíritos estavam lá para ajudar nessa fase, dando boa sorte, desejando boa sorte. Fizeram uma prece maravilhosa, bela, e houve uma chuva de flores fluídicas iluminadas no ambiente. Exatamente isso está acontecendo aí. Ou seja, um momento iluminado, um momento de grande amor, de grande confraternização, de grande fraternidade, para dar as boas-vindas ao processo reencarnatório de Segismundo, exatamente aqueles muitos que ele beneficiou, né? O aposento conjugal está cheio de flores de luz, como falei, como consequência dessa prece e a resposta da espiritualidade, né? Com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Todos ali estavam rendendo homenagens a ele. E acontece essa cena belíssima, né? Como fruto dessas orações, né? Após alguma prece que está lida dele, mas não é, a prece é feita por Alexandre, uma prece maravilhosamente bela, nesse momento sublime, né? Há um influxo de energia da espiritualidade superior, a gente está vendo essas luminosidades em cima, e uma coroa belíssima, iluminada em cima das feições da futura mamãe, que, um gesto de humildade maravilhosa, fica de joelhos para receber a futura criança das mãos da avózinha. É um gesto maravilhoso de amor, de fraternidade, um gesto sublime, diante daquelas mais de 100 criaturas que estão ali, naquele momento maravilhoso, né? Raquel recebe o Espírito Segismundo dos braços da sua avózinha paterna, né? E a cena que eu descrevi, né, da Curva de Flores. E aí, também é maravilhoso, a Adeline se aproxima da esposa, abraça esse momento muito importante, onde o perispírito, a criança em perispírito, é unida ao perispírito dela e há uma junção magnética extraordinária, né? Essa junção, esse acolhimento entre futura mãe e futuro filho, há uma junção maravilhosa, uma ligação muito forte magnética entre os dois, né? Coroando esse momento maravilhoso, né? Onde Segismundo, em sua forma infantil, liga-se fortemente a Raquel, perispiritualmente a perispírito, né? É uma ligação maravilhosa entre os dois.
tornando-se, como diz aqui, tornando-se alma de sua alma, onde a junção perispírito a perispírito, e logo será carne de sua carne. Lembrando que todo o processo de desenvolvimento do feto é no útero da mãe, onde é uma alimentação. Toda a parte nutricional do futuro bebê vem do corpo da mãe pelo cordão umbilical, né? Então, essa ligação de alma a alma, que é importante nesse momento, e no futuro será carne da sua carne, né? Um momento maravilhoso, né? Depois desse momento interessante que acontece, todo mundo sai do quarto, o casal se relaciona, é a parte da união genésica, ou seja, a união sexual, né? Aquela pergunta de André Luiz, que foi dito sobre essa história da intimidade do casal, né? Por que André Luiz fez aquela pergunta? Porque André Luiz imaginava de que assim que o casal se relacionava, a concepção acontecia imediatamente. E aí André Luiz, não, nem se preocupe, não precisa, eles ficam lá numa boa, depois que isso acontecer, depois que terminar, tudo, aí vamos sim, porque o processo da viagem do espermatozoide até o útero demora, se não me engano, 1h30 ou 2 horas. Então, dá bastante tempo para a gente ir lá e fazer isso. Fique absolutamente tranquilo. Enquanto isso, quando, na verdade, a Alexandre adentra ao quarto, depois que acontece a união genésica, ou seja, o ato sexual, ele começa a analisar no aparelho, no corpo da mãe, o processo da corrida dos espermatozoides até chegar ao óvulo de Raquel. E ele vê os bilhões de espermatozoides que estão naquela corrida frenética para chegar ao óvulo, é uma disputa muito grande, né? Ele, Alexandre, identifica aquele espermatozoide que é mais apropriado ao futuro corpo de Segismundo, né? E ele magnetiza aquele óvulo, que é aquele escolhido, adequado para as conformações do futuro corpo. Olha que coisa interessante, né, gente? Ele, digamos assim, dá um combustível pela parte magnética naquele, que ganha um combustível especial, digamos assim, em relação aos demais, e ele ganha a dianteira, vamos dizer assim, no sentido de chegar na frente de todos e efetivamente acontecer a fertilização, né? Do espermatozoide, né? A concepção, que é muito importante, né? Então, ela pode verificar as disposições cromossômicas dos milhões dos espermatozoides que estavam ali, né? Ele verificou o que era mais adequado, né? Como eu falei. Alexandre, seu potencial magnético, sintoniza aquele que mais está apto para a organização do corpo planejado para Segismundo, como eu falei, né? E aí, depois desse espermatozoide, né, digamos assim, turbinado pelo magnetismo de Alexandre, ele vai efetivamente, chega ao óvulo e rompe, rompe a barreira e adentra o óvulo da futura mãe. É o que mostra essa cena aqui, né? Chega o primeiro no alvo, rompe a cutícula e penetra o óvulo, acontecendo, portanto, a fertilização, né? Que é muito importante para poder acontecer, para poder a gravidez ser bem exitosa, né? A encarnação, né? Gastando um pouco mais de 4 minutos para alcançar o núcleo, depois que lá dentro é o óvulo, né? Essa daqui é a parte importante, ou seja, depois que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide escolhido, a equipe dos construtores espirituais com Alexandre vão fazer essa junção do perispírito que já está junto ao perispírito da mãe ao óvulo fecundado, ou seja, começando aí o processo de reencarnatório, ou seja, a junção do perispírito com o óvulo fecundado. Olha que interessante. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo, que é o perispírito, né, junto, anexada, digamos assim, né, é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação iniciada, a ligação no processo reencarnatório. Veja como é complicado, gente, como é uma coisa interessante, né? Terminada a tarefa, né, de que André Luiz era portador, mais Alexandre, eles retornam, portanto, à cidade espiritual onde eles vivem, que é nosso lar, né? Em direção à colônia espiritual, nosso lar, onde vivem. E nós sabemos onde é que fica essa colônia espiritual.
nos diz, portanto, o livro Nosso Lar, que ela fica entre o Rio de Janeiro e Campos do Goytacazes, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Ela fica localizada na terceira esfera da Terra. Essas informações estão é na saída do umbral. Está dito no maravilhoso livro Cidade do Além, de Igorina Cunha, pelo Espírito Lúcio, e também de Chico Xavier, através do Espírito André Luiz, onde há todo um mapa. Vale a pena ler esse livro, A Cidade Espiritual, A Cidade do Além, é muito interessante, de Igorina Cunha, onde mostra todo o mapa das 6 camadas da Terra. São 6 camadas da Terra, né? E a colônia solar fica na terceira camada, exatamente na saída da região umbralina. E esse aqui é mais ou menos o mapa da cidade espiritual, e aqui ao lado, chegando ao nosso lar, Alexandre André Luiz, após o cumprimento dessa etapa importante, que é a concepção. Essa é uma etapa vencida, mas virão muitas outras etapas que serão objeto de estudo nos próximos capítulos, né? Que é todo o processo da formação fetal e dos imensos cuidados que são necessários para que seja bem-sucedido, porque muitas pessoas engravidam e abortam, e às vezes por problema de ordens espirituais. Nós vamos estudar esses próximos capítulos, né? Então tem essa frase que eu gosto demais de Chico. Ele diz assim: já vivemos muitas vezes, ou seja, o que é a reencarnação senão o instrumental pela qual nós, que Deus nos coloca à disposição, para que atingimos os fins. Ser instrumental pela qual devemos atingir os fins. Qual fins? A autoiluminação, a felicidade, afinal de contas, tudo que Deus cria progride, o ser humano é diferente. Então, já vivemos muitas vezes, diz a questão 116 do Livro dos Espíritos, que Deus cria todos nós simples e ignorantes, mas estamos fadados ao progresso. Seremos felizes um dia, né? Aí diz, estamos com as pessoas certas, diz Chico. Ajustamos os nossos corações, para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas, ou seja, aqueles elos de ódio do passado, os problemas de outrora, transformando em aliança de amor, através dessas vivências, queda, levante, tristeza, alegria, faz parte desse processo. É a matrícula na escola da vida, né? Então, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Não. Nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. Essa é a frase de Chico, que é maravilhosa. É exatamente. É o caso de Segismundo, Adelino e a nossa amiga que tiveram os problemas muito graves no passado, né? E que, na verdade, estão agora tendo a possibilidade de reencontrar todos eles para continuar a sua trajetória de autoiluminação, né? Eu gosto muito dessa frase também de Leon Denis, que eu acho maravilhosa, né? Que é na mesma direção. Que ele diz assim, Leon Denis nos fala: as reencarnações são os degraus pelas quais o ser se eleva e progride. Ou seja, ninguém chega ao cume de uma escada, o ápice da escada, pulando do térreo até lá em cima. Isso não existe. A vida, o processo ascensional se dá gradativamente. Ou seja, degrau por degrau, degrau por degrau. E as reencarnações é a instrumental pela qual a gente vai progredindo, devagarinho, etc, etc. Então, gosto mais dessa frase de Leon Denis, que fala isso, que a vida é esse processo, né, que Deus deseja a felicidade de seus filhos e nos dá sempre as possibilidades de atingirmos o objetivo. E essa última frase que eu também gosto demais, que está no túmulo de Kardec, lá em Paris. Né? Eu acho uma frase maravilhosa, que é nessa mesma direção. Né? Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. É a lei da reencarnação. É o instrumental que Deus nos concede, que é maravilhoso. Também Jesus dizia que não é possível atingir a sublimidade, a felicidade, se não nascer de novo. Jesus disse isso lá no Evangelho, né? É exatamente isso, a reencarnação, esse instrumental sagrado que Deus nos concede para atingir a felicidade, né? E aqui, por fim, nos traz os créditos desse filme, bem ilustrativo, bem bacana, que eu espero que vocês tenham gostado, né? Traz aqui as informações a respeito desse filme, que é bastante interessante. E aqui eu passo a última lâmina para a gente concluir o estudo da noite de hoje, né? Que nos diz assim, na última página do livro, nesse capítulo maravilhoso, esse capítulo 13º, que é muito grande, e eu volto a aconselhar uma leitura pormenorizada dele, se possível,
antes fazendo a leitura também muito boa da fase do capítulo 12, que é a fase de preparação, e o 13 são as etapas do processo de reencarnação. E aí, quando terminou, Alexandre disse para André Luiz, que é o orientador dele, olha, meu trabalho está findo. Que trabalho? De intercessão que fora pedido por Herculano lá atrás. Ou seja, nós conseguimos repacificar, nós conseguimos o trabalho de perdão de Adelino em relação a Segismundo, que possibilitou uma reencarnação exitosa, pelo menos o processo de fertilização e de fecundação, da concepção, né? Disse ele. Entretanto, André, disse Alexandre, considerando as suas necessidades de aprendiz, que André Luiz é. André Luiz está participando com o Alexandre desse curso para ser um missionário da luz, né? Aprendendo valores e ensinamentos importantíssimos que o livro vem falando estudando sobre a morte, sobre o processo de mediunidade, como a gente analisou, processo intercessório, estudamos nos capítulos passados. Olha, entretanto, André, considerando a sua necessidade de valores novos, de aprendizados novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. O que significa isso? Gente, só a concepção. Haverá todo um trabalho de desenvolvimento do feto daí para frente, até o nascimento. Veja que tarefa hercúlea, né? Haverá o trabalho dos espíritos construtores, dos espíritos elevadíssimos, até o final, até o nascimento. Olha que coisa impressionante. Ou seja, e será um ponto de aprendizado maravilhoso para Alexandre, que vai, para o André Luiz, que vai nos trazer essa informação. Então, o que é que disse Alexandre? Olha, eu vou conversar com os espíritos construtores para que você possa vir aqui e acompanhar para a passo, cooperando e aprendendo, né? O serviço protetor, o que é protetor, gente? Porque nesse trabalho do desenvolvimento do feto pode acontecer um abortamento. E nós vamos ver mais para frente que, às vezes, esses abortamentos acontecem em função de entidades infelizes que não desejam o nascimento daquela criatura. Veja como é complicado o processo reencarnatório. Então, não aconteceu a concepção que está resolvido o problema, não. Há todo o cuidado de Deus, o Pai misericordioso e bom, até o processo do nascimento e aí daí para frente. Toda a parte, porque a reencarnação de uma vez se completa aos 7 anos. A participação da espiritualidade o tempo todo, além do amigo espiritual, de um grupo bastante de espíritos. E a ajuda muito importante, que estava no trabalho de proteção, para evitar que algum mal, com alguma interferência inferior aconteça e essa reencarnação venha se prejudicar. Ou venha acontecer algum fato grave na proteção do lar, na proteção do espírito que é reencarnante, na proteção da mãezinha, do pai, para evitar algum problema grave que venha acontecer no futuro. Veja que trabalho grandioso. Eu vou dizer, isso só aconteceu na reencarnação de Segismundo, não. Na reencarnação de todos os filhos de Deus, cada um com suas peculiaridades. Há reencarnações mais fáceis, dependendo do estado do espírito, e há reencarnações muito mais complexas do que de Segismundo. Lembrando que Segismundo cometeu um fato gravíssimo, mas ele era um benfeitor. Tinha grandes méritos, e a prova é tanto que, na hora da concepção, 100 entidades, mais de 100 entidades estavam ali, ali prestando apoio, dando toda a energia e se comprometendo a ajudá-lo em toda a sua trajetória. E há espíritos muito mais infelizes, onde o grau de complexidade das reencarnações é muito maior. Os trabalhos intercessórios, como aconteceu aí de Alexandre, é muito mais sofrível e muito mais doloroso. O próprio trabalho dos espíritos construtores é muito mais complicado. Nós vamos ver no futuro. Veja quanta... Então, André Luiz, depois que Alexandre se comprometeu em interceder junto aos espíritos construtores para que ele pudesse acompanhar para passo, e ele ficou maravilhado, porque ele tinha interesse demais na qualidade de ex-médico da última reencarnação, e de interesse não só de aprender, que ele tem essa sede de aprender, ele tem essa veia de pesquisador, a gente tem visto nas obras todas dele, né? Mas também devemos lembrar que André Luiz estava preparando essa maravilhosa obra, Missionário da Luz, para lograr à humanidade explicações muito completas. Volto a dizer, a mais completa que li até hoje sobre a reencarnação está nesse capítulo 13º, né? Essa obra maravilhosa
que toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual é um trabalho magnífico da espiritualidade, visando a tocar o coração de nós que vamos ler, que estamos lendo, estamos estudando, visando a nossa renovação, visando a que possamos ter uma reencarnação mais proveitosa, tocando as nossas almas para que possamos trilhar o caminho do bem, ver as consequências dos que cometeram o erro, das consequências das ações, das consequências de nossas ações aqui, dentro daquela máxima de Jesus, de que a gente planta o que colhe. É a lei da ação e da reação. Então, essa obra ela é maravilhosa para a gente entender. E esse cuidado de Deus com a reencarnação de cada um dos seus filhos mostra o grandioso amor do Pai, do Criador do Universo, para com cada um dos seus filhos, desde os mais iluminados aos mais infelizes. Todos, o amor é absolutamente igual. O amor de Deus é igual para com cada um deles. Então, André Luiz, depois desse pedido de Alexandre aos filhos construtores, ele ficou muito feliz, né? Ficou encantado. Rejubilei-me, diz ele. Efetivamente, não desejava outra coisa. Ele queria efetivamente continuar acompanhando, porque tem muito ainda a aprender nessa fase de desenvolvimento do feto, muitas peculiaridades que será de muita utilidade, que será tratado nos outros capítulos do livro. Aquele estudo de embriologia, e ele fora médico, muito apaixonado que é pela história da genética, da parte de da parte embrionária e toda a parte de como acontecerá as repercussões da genética dos pais em relação aos filhos, né? Sob Novo Prisma, era fascinante e maravilhoso. Por que sob Novo Prisma? Com todas as peculiaridades. Do lado de lá, ele tinha um conhecimento, alguma coisa lá da medicina, e nem era a área dele. Então, com todos os conhecimentos da espiritualidade, de como se dá o processo, as etapas do processo reencarnatório, para ele estava fascinado, porque ele tinha a veia de pesquisador e também fora ele médico na outra encarnação, né? Então, estava, disse um deles, disse ele, enquanto dava expansão à minha alegria íntima, disse ele, o obsequioso mentor, que é Alexandre, combinava providências junto aos espíritos construtores, relativo ao meu concurso e aprendizados simultâneos, naquele processo, ouvindo os companheiros. Estava lá conversando, tal, trocando ideias, etc. Daí a momentos, disse ele, quando trocávamos saudações de despedida, que já está concluída, André Luiz e Alexandre iam voltar para o nosso lar, Herculano, que é o guia espiritual, volto a dizer, de Segismundo, né? Que é um espírito, um certo navegador espiritual, com muita simpatia e acolhimento, dirigiu-se a André Luiz e disse, olha, declarou, que permanecia à minha espera. Olha, volte, rapaz, venha assim, nós receberemos aqui de braços abertos, será um prazer muito grande ter sua presença aqui, sua ajuda, sua companhia, para que possamos, você pode continuar aprendendo, será maravilhoso. Sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. Ele, além de vir aprender, ele iria ajudar, volto a dizer, um trabalho de proteção. Proteção quem? A família e também ao futuro reencarnado. Veja, gente, quanta informação rica e importante. Vem aqui o meu apelo para que vocês leiam o capítulo 12, especialmente o 13, tá certo? Então, queria agradecer demais a companhia de cada um de vocês. Se tiverem alguma pergunta, faça, que a gente, podendo aqui, responde. Será um prazer muito grande. Se, porventura, não tiver mais nenhuma pergunta, né, agradeço demais a companhia. Desejo uma noite de muita paz, de muita alegria para todos vocês, tá certo? E fiquem com Deus. Que a paz de Jesus seja com cada um de vocês, tá certo? Muito boa noite.